Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e a série da vez é Marianne. Na verdade, Marianne, sei lá, eu acho Marianne mais engraçado. Mas é uma série francesa de terror, original Netflix, de 2019. A série foi criada e dirigida por um cara chamado Samuel Bodin, e é aquele tipo de série que parece mais um filme de 8 horas de duração. E ela estrela Victor Dubois. Essa série estreou alguns meses atrás e tinha muita gente na internet falando que era a série mais assustadora de todos os tempos. O que eu achei meio ousado, porque já teve A Maldição da Residência Hill no ano passado, que foi provavelmente a melhor série de terror que eu já vi. E eu achei que ia ser bem difícil pra Marianne superar Residência Hill. Pra mim, de fato, não superou. E assim, eu sou uma pessoa que não tem muita paciência pra série de TV ruim. Quando a série começa a me incomodar, eu abandono sem dó, eu não fico assistindo à toa. Eu assisti Marianne até o final. Então eu não achei ela uma série ruim, ela me entreteve por 8 episódios, mas eu também não achei ela tão genial assim. Mas antes de falar dela, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês assistiram Marianne, se vocês gostaram dessa série. Deixe uma curtida no vídeo, também acompanhe a gente nas redes sociais, tem os links aí na descrição do vídeo. E também já vou aproveitar pra deixar um pequeno aviso de spoilers aqui. Eu não acho que eu vou mencionar do final da temporada nem nada, mas quando se trata de uma série de TV, pra analisar a temporada como um todo, eu vou ter que falar de eventos que acontecem em todos os episódios, então vão ter alguns spoilers nesse vídeo. Então se você não quiser saber o que acontece em Marianne, assiste a série, tá na Netflix, é uma original Netflix, e depois vem aqui ver o vídeo. E a trama de Marianne é sobre Emma Larsimon, uma escritora de uma série de livros best-sellers de terror, que são sobre essa entidade sobrenatural que é a Marianne. É uma bruxa que possui as pessoas e faz bruxarias. Um dia, enquanto tá dando autógrafos, a Emma encontra uma amiga de infância e essa amiga fala que a mãe dela tá possuída pela Marianne e que a Marianne vai atacar geral lá na cidade pequena onde elas cresceram. E aí essa amiga se mata de um jeito bem dramático. A Emma então decide voltar pra essa cidade onde ela cresceu pra ver se tá tudo certo por lá. E ela acaba tendo que enfrentar duas coisas: a entidade da bruxa Marianne e o estranhamento de voltar para esse lugar depois de 15 anos, sendo que ela não saiu de lá nos melhores termos com a família e com os amigos dela. Igual Residência Hill, todos os episódios de Marianne são dirigidos pela mesma pessoa, o que dá uma unidade muito boa pra série. É aquilo que eu falei de parecer um filme muito grande, porque todos os episódios têm a mesma estética na direção, na montagem e no visual no geral. Dá pra ver os elementos recorrentes que o diretor gosta de usar e que nem sempre são tão bons assim, pra falar a verdade. Tem algumas cenas que eu achei muito mais frenéticas do que o necessário. Por exemplo, quando o padre aparece pela primeira vez com um cachorro dele. No primeiro episódio, o diretor coloca uns 5 planos de ângulos diferentes do cachorro latindo muito rápido. E eu acho isso meio exagerado. Parece aquela coisa de filme de ação que eles estão querendo deixar a cena mais legal do que ela realmente é. Igual o Liam Neeson pulando a cerca lá no Busca Implacável. E tem duas coisas na montagem desses episódios que me incomodam também. A primeira é a quantidade de flashbacks desnecessários, que às vezes são feitos pra coisas que acontecem em outros episódios, mas às vezes são pra coisas que a gente acabou de assistir. Praticamente toda vez que algum personagem menciona algum evento que aconteceu anteriormente na série, pisca uns 2-3 segundos desse evento na tela, só pra lembrar a gente do que a gente já assistiu. E essa série também tem um efeito de transição de cena que eu não sei se eu gosto ou se eu odeio. Que é um efeito de páginas virando, como se estivessem folheando um livro. Nas primeiras vezes que eu vi isso eu até achei bonitinho, mas depois só ficou me lembrando aqueles efeitos bregas que já vem pronto no editor de vídeo de página passando. Mas tendo dito isso, o Samuel Bodin também manda muito bem em fazer cenas de terror. E Marianne é bem consistente nisso, é cena de terror atrás de cena de terror, e são cenas de assombração muito bem feitas. Algumas delas podem até não fazer tanto sentido assim, mas com certeza essa série nunca fica monótona. Tem vários daqueles planos que eu vou batizar de susto panorâmico, que é mais ou menos no ponto de vista da personagem, ela tá olhando de um lado pro outro, do armário pro espelho, com o movimento da câmera, e a assombração vai lentamente aparecendo no espelho. Tem uma cena que eu achei ótima, que acho que é no segundo episódio, que a assistente da protagonista, chamada Camille, recebe uma ligação da companhia de alarmes que disparou na casa onde ela tava, e tem uma coisa meio pânico, que ela vai percebendo que ela não tá falando com o cara da companhia de alarmes, ela tá falando com alguma presença que tá dentro da casa junto com ela. Achei muito boa essa cena. E ele faz uma coisa meio James Wan também, de usar o desfoque para aumentar a tensão. Tem uma cena muito boa, que é uma das primeiras cenas de pesadelo que acontece na série. A Emma tá deitada com o marido na cama e ela pede pra ele virar pra ela. Só que o cara vai virando muito devagar e vai criando uma tensão ali que você começa a perceber que aquele não é o marido dela. Quando ele vira, a cara dele tá
com um sorriso, uma coisa meio desfigurada, mas tá fora de foco e você não consegue ver exatamente o que tá de errado com ele. Eu achei muito efetivo. E tem uma parada que eu achei legal também, que é quase toda vez que alguém menciona o nome Marianne na série, pisca uma imagem da Marianne por alguns quadros na tela. É bem simples, mas funciona para colocar a Marianne como uma entidade ameaçadora e faz você sentir a presença dela também durante toda a série. Falando na Marianne, eu gosto do visual da bruxa ou dos visuais dela, porque ela aparece de jeitos diferentes em algumas cenas. Tem o visual mais impactante, que é a bruxa com o pano na cara, que acho que é uma das imagens que representa melhor a série. Tem uma versão mais demoníaca dela, que aparece mais pro final, que é boa também. Mas eu tenho quase certeza que eles também metem aquele sorriso safado de computação gráfica, igual do Verdade ou Desafio. Acho que isso acontece em algumas cenas, mas não chega a incomodar tanto porque eles sabem que é tosco e que não pode mostrar muito, então geralmente eles deixam mais de fundo mesmo. O resto do visual da série é muito bom também, tanto pela fotografia quanto pelas locações, porque eles arranjaram uns lugares bem bonitinhos pra gravar até. É uma cidadezinha pequena na beira do mar, com um farol velho e uns rochedos legais ali. É um cenário bom de terror. E a trilha sonora da série é bem legal também. Tem o tema principal tocado no piano, que é bem marcante, toca várias vezes ao longo da temporada. Eu curti. Então nessa parte técnica eu acho que tem algumas coisas meio estranhas, mas que no geral a série manda bem. O que eu tive mais problemas mesmo, pra variar, foi com o roteiro e a construção da história. Porque essa trama segue uma estrutura bem estranha ao longo da temporada. Eu diria que toda a trama de Marianne é uma mistura de It, com Maldição na Residência Hill, com um pouco de Hora do Pesadelo também. E essa mistura funciona mais ou menos. Os primeiros episódios estabelecem a Emma e a Camille, que é a assistente dela, como as protagonistas. As duas têm uma dinâmica muito boa, a interação delas é legal, as atrizes mandam muito bem. Mas a partir do terceiro episódio, a Camille entra em um coma e não faz nada o resto da temporada. Sendo que a atriz dela continua sendo sempre a segunda listada nos créditos. Ela tá estrelando ali na série, ela só não tá fazendo nada. O papel de ajudante da protagonista acaba caindo pro personagem do inspetor, que até que é um personagem ok, e pro grupo de amigos da infância da Emma, que são conhecidos como a Turma do Barco. O problema dessa turma é que eles são todos apresentados na mesma cena de uma vez só, e por causa disso alguns deles não têm tanta caracterização assim. E como essa gangue de personagens é toda jogada lá meio que ao mesmo tempo, muitas das subtramas deles também vêm do nada. Tem uns triângulo amoroso que são mal explicados e que não tem muita solução no final, tem toda uma parte da trama sobre a irmã morta de uma das personagens que apareceu do nada no meio de um episódio cheio de flashbacks e ninguém tinha mencionado isso antes. E é meio bizarro que a Marianne leva os dois irmãos, né, que são parte do grupo, pro além e todo mundo caga pra eles, ninguém menciona eles mais na série. É como se eles nem tivessem existido. Outra personagem que é muito bem estabelecida no começo é a velha que tá possuída pela Marianne. E essa senhora, eu tenho que ressaltar aqui, é disparado a melhor coisa da série. A personagem é perturbadora pra cacete, tem umas cenas de terror ótimas e a atriz mandou muito bem. Ela consegue ser assustadora e desconcertante, ela faz umas caras e bocas meio exageradas, mas nunca fica cômico, fica só perturbador mesmo. E essa velha manda tão bem no começo da série que eu comecei a ficar desinteressado depois que ela parou de aparecer lá pro terceiro ou quarto episódio. Pra mim, até esse momento, assim, na metade, a série tava indo muito bem, e aí depois ela deu uma caída. E também tem alguns problemas em toda essa trama com a velha. Eles ficam muito tempo nos primeiros episódios estabelecendo a porta misteriosa na casa dela. Tem uns barulhos bizarros atrás, ninguém sabe o que tem lá dentro. E aí é revelado que quem tava atrás da porta era um personagem que ninguém nunca tinha mencionado antes, que a velha tava usando pra fazer umas bruxarias. Só que, tipo, eu caguei pra esse cara, eu não sei quem ele é. Eles constroem todo um mistério sobre o que tem atrás daquela porta e no final era só um figurante aleatório, então eu achei bem anticlimático. Isso, na real, aconteceu bastante comigo nessa série, porque eu acho que eles são tão bons em criar essa atmosfera de suspense e de terror. E você fica imaginando tudo de bizarro que pode ter acontecido ali, e quando finalmente revela o que aconteceu, não é tão impactante quanto você esperava. Isso aconteceu comigo bastante no episódio do flashback. Porque no começo da série eles falam várias vezes que o pessoal da cidade tá bolado com a Emma por causa de um incidente que aconteceu há 15 anos atrás no farol. Fica meio implícito que foi o motivo dela ter brigado com todo mundo, dela ter fugido da cidade. Então tem toda uma construção foda de mistério sobre o que foi esse evento que aconteceu no passado, pra no final ser só um bando de adolescentes falando com o espírito no tabuleiro Ouija, que a gente já viu mais de 200 vezes em vários filmes de terror diferentes. Então o que geralmente aconteceu nessa série pra mim foi que a construção de tensão foi boa, mas a cena pra qual essa construção tava levando foi bem decepcionante. E tem algumas coisas que são só meio óbvias também. Desde o começo da série aparece constantemente esse plano que é um buraco no chão. Que eu devo ressaltar também, foram muito bem filmados e criativos. Eu acho que essa série fez todos os planos possíveis de serem feitos
de terror com um buraco no chão. Eu não sei se eles tentaram fazer um mistério do que esse buraco significava, mas acho que pra todo mundo que já assistiu O Chamado é bem óbvio que lá é onde a Marianne estava enterrada, né? Igual o Círculo da Samara. Isso, na real, acho que nem é um ponto negativo em si, eu achei bem feito. A parte mais dramática da trama, que não foca tanto no terror, também tem algumas coisas boas. Eu gosto que a Emma é um personagem complexo e bem construído. Tem uma revelação sobre ela nos flashbacks que justifica muito do que ela faz durante a temporada, que eu gostei. E eu gosto desse aspecto da personagem que ela tá tentando reatar alguns relacionamentos dela com umas pessoas que ela não vê faz anos e que tava meio estranha a situação. Eu particularmente gosto da relação complicada que ela tem com os pais no começo da série, e isso até tem um final satisfatório, apesar de ter sumido de foco por metade dos episódios. Outro personagem que eu gostei também, que eu achei bem interessante, foi o padre, porque no princípio parece que ele vai ser só um personagem secundário, bem unidimensional, mas, igual a Emma, tem uma revelação sobre ele ao longo da série que muda a perspectiva de tudo que ele fez durante a temporada. E no começo ele é meio mala, mas no final ele acaba sendo um dos grandes heróis da história. E tem o personagem do inspetor, que acredita no sobrenatural também, que decide lutar contra a Marianne, que acaba sendo um protagonista falso, de certo modo. Parece que ele vai ser bem importante no começo, e ele até tem umas cenas que são importantes pra trama acontecer, mas ele morre sem muita cerimônia lá pra metade da temporada. Acho que ele talvez tenha sido um personagem mal aproveitado só porque tem uma cena que mostra que ele tem um tabuleiro Ouija tatuado nas costas. E eu fiquei pensando em várias cenas de terror que podiam acontecer com isso. O espírito vai usar o Ouija que tá nas costas do maluco pra se comunicar com o pessoal, vai dar alguma cena tensa, bizarra, mas isso na verdade nunca é utilizado, só tava lá. Mas assim, de longe o que mais me incomodou na trama foi a vilã, a própria Marianne. Tem algumas características dela que são bem estabelecidas. É aquele lance do nome. Se ela estiver possuindo alguém e você perguntar pra essa pessoa se ela é a Marianne, ela não pode mentir. Mas na maior parte, pra mim, ela só funcionava no aleatório mesmo. Não tem muita regra pro que ela pode fazer ou não. Ela é aquele clássico espírito onipotente de filme de terror. Não tem nada que ela não possa fazer. Ela leva a gente pro além, ela assombra o sonho das pessoas, ela possui quem ela quer, quando ela quer, e às vezes ela possui até mais de uma pessoa ao mesmo tempo. A Marianne é foda, ela é o espírito mais foda do mundo. Ela parece que ganha mais poder quanto mais as pessoas sabem dela, uma coisa meio Fred Krueger. Então fica implícito que ela tira poder dos livros que a protagonista escreve sobre ela. E é mencionado que ela replica cenas do livro também. Quando a protagonista escreve que alguém morre no livro, a Marianne mata de verdade de um jeito parecido. E isso fica meio ambíguo, porque tem partes que parece que a Marianne tá replicando o que a Emma tá escrevendo nos livros, mas tem outras cenas que a Marianne só faz o que caralhos ela quiser na cidade mesmo e ninguém segura. Dá pra justificar isso um pouco porque ela assombra mais a cidade pequena, porque lá as pessoas sabem quem ela é, porque ela é parte do folclore local. E nesse caso, o que a Marianne quer fazer é transformar essa assombração em um franqueado, expandir globalmente e dar susto ao redor do mundo todo. E por isso ela enche o saco pra Emma escrever mais, para os livros continuarem chegando em outros cantos do mundo. Dá pra aceitar isso como um objetivo pra Fantasma, eu acho. Mas ao mesmo tempo, eles também falam que ela quer se vingar dos descendentes das pessoas que moram na cidade, que jogaram ela na fogueira, que de novo é bem Fred Krueger. E eu sei que esses objetivos dela não negam um ao outro, mas pra propósito de roteiro eu acho que fica meio confuso. Mas ao mesmo tempo eu não acho que a assombração da Marianne funcione desse jeito, porque se fosse esse o caso, a Emma não ia precisar escrever mais livros. Porque para as pessoas conhecerem a Marianne não precisa sair livro novo, elas só podem comprar os livros best-sellers que continuam circulando por aí. Porra, as pessoas estão lendo os mesmos livros do Harry Potter até hoje. A Marianne não ia precisar se preocupar em ser esquecida nunca mais. E além disso, também tem essa parte da trama que a Marianne quer renascer ou reviver de alguma maneira. E o que eu fiquei me perguntando durante a série era: pra quê? Tem toda uma cena bem simbólica da Emma tirando a Marianne da cova, que era o que ela queria fazer o tempo todo. Mas isso acabou não fazendo tanta diferença assim pro personagem do espírito, porque ela já era super poderosa antes. Então deu no mesmo. Então tem todo esse aspecto sobrenatural que não foi tão bem explicado e acabou me tirando um pouco da série. E também tem aqueles pontos da trama que caem naquela categoria de quanto mais você pensa, menos faz sentido. O padre no último episódio do nada decide exorcizar a Emma pra tentar tirar a conexão que ela tem com a Marianne. Depois ele descobre que não deu certo porque a Marianne já estava dentro da Emma o tempo todo. E a pergunta foi, por que esse padre não fez isso antes? Sei lá, quando ela foi adolescente, foi se confessar com ele. Mas o pior pra mim é que o padre diz que ele tem que queimar o corpo da Marianne e o contrato dela com o diabo pra conseguir matar ela e encerrar a maldição. Só que o problema é que ninguém sabe onde ela estava enterrada. E eu podia aceitar isso de boa se um ponto da trama lá nos primeiros episódios não fosse o inspetor ter que pegar um
puta livrão enorme que tinha toda a biografia da Marianne que estava guardado na igreja. Toda a história dela escrita nesse livro antigo em latim, e você tá me dizendo que o monge que escreveu essa porra não se deu ao trabalho de falar onde enterraram ela. Pior que na real eu acredito nisso, não vou nem reclamar, porque isso é estúpido e isso com certeza ia acontecer de verdade. Mas então, gente, é isso aí que é a Marianne. Não é a melhor série de terror da história do mundo, como algumas pessoas fizeram parecer, mas eu achei ela legalzinha o suficiente. Na real, quando eu acabei de ver, eu não fiquei muito impressionado e eu teria colocado ela como mediano. Mas enquanto eu estava escrevendo sobre ela para esse vídeo, eu percebi que teve umas partes que eu gostei mais do que eu lembrava. E acho que vale a pena colocar na categoria indecisa, que se chama meditável.